perfume está marcado em mim. Na sombra de tuas asas eu estou. Eu não sei mais o que fazer. Sem tua presença não sei viver. Não existe vida além de ti. Único, tu és único, incomparável és na minha vida. Meu coração não cabe outro amor. Tudo que tenho e sou é tudo teu. Eu não tenho para onde ir. Teu perfume está marcado em mim. A sombra de tuas asas eu estou. Eu não sei mais o que fazer. Sem tua presença não sei viver. Não existe vida além de ti. Único, tu és único, incomparável és a minha vida. O meu coração não cabe outro amor. Tudo que tenho e sou é tudo teu. Único, tu és único, incomparável és a minha vida. Meu coração não cabe outro amor. Tudo que tenho e sou é tudo teu. Irresistível foi tua voz a me chamar. Palavras de vida eterna só tu tens pra mim. Irresistível foi tua voz a me chamar. Palavras de vida eterna só tu tens pra mim. Único, tu és único, incomparável és a minha vida. Meu coração não cabe outro amor. Tudo que tenho e sou é tudo teu. Único, e nós único, incomparável és a minha vida. Meu coração não cabe outro amor. Tudo que tenho e sou é tudo teu. É tudo teu. Oh, 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 Irresistível foi tua voz a me chamar. Palavras de vida eterna só tu tens pra mim. Irresistível foi tua voz a me chamar. Palavras de vida eterna só tu tens pra mim. Irresistível foi tua voz a me chamar. Palavra de vida eterna só tu tens pra Só tu mim. tens pra mim, Jesus. Irresistível foi tua voz a me chamar. Palavra de vida eterna só tu tens pra mim.
Nossa missão é celebrar a Deus com excelência. Nos relacionar com amor. E multiplicar a mensagem de Jesus Cristo sobre o poder do Espírito Santo. Promessa Taubaté. Somos igreja. Somos família. Sejam todos bem-vindos ao nosso culto ao vivo online. Eu convido os amados irmãos que estão aqui presentes a portar-se de pé, por gentileza. O pessoal de casa que nos acompanha pelas redes sociais, sejam todos muito bem-vindos. Vamos estar adorando a Deus. Nós estamos dando continuidade à nossa série de mensagens do mês, que tem por tema geral Fica a Dica. E hoje nós iremos ouvir sobre o terceiro mandamento. Nós vamos refletir sobre respeito. Respeite é o tema de hoje. Vamos adorar a Deus com toda alegria. Vamos aproveitar para falar: vem, Senhor, encher este lugar. Que a glória de Deus possa encher este lugar da sua presença. Vem, Senhor, encher este lugar. Encher este lugar com tua glória, com tua glória, com tua glória, com tua glória. Fala-nos, ó Deus! Fala-me, eu quero te ouvir. Venha me tocar! Eu quero te sentir. Vem e abraça-me. Vem e abraça-me. Vem e abraça-me. Vem e abraça-me. Todo dia é dia de adorar ao Senhor. Eu conto te encontrar. Quando estou em tua presença, dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de gritar, dá vontade de correr diante de ti, dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de gritar, dá vontade de correr, dá vontade de pular, dá vontade de dançar. Aleluia, Senhor Deus! Nós temos liberdade para te adorar, Senhor! Venha falar com a tua congregação, ó Deus! Fala-me, eu quero te ouvir. Toca em cada um de nós! Toca-me, eu quero te sentir. Vem nos abraçar! Vem e abraça-me. Eis-me aqui, ó Deus! Vem e abraça-me. Vem e abraça-me. Vem e abraça-me. Todo dia! Todo dia é dia de adorar ao Senhor. Nós te adoramos! Eu conto segundos só pra te encontrar. Quando estou em tua presença, dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de gritar, dá vontade de correr diante de ti, dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de gritar, dá vontade de correr, dá vontade de pular, dá vontade de dançar. Diante de ti! Diante de ti, dá vontade de pular, dá vontade
de dançar, dá vontade de gritar, dá vontade de correr, dá vontade de pular, dá vontade de dançar diante de ti, Senhor. Você pode aplaudir e glorificar a Jesus? Aleluia! Aleluia! Glórias ao nosso Deus. Está dando calor. É só o começo, irmãos. Nós sabemos que Deus não está morto. Então diga, Deus não está morto. Deus não está morto. Mais uma vez, Deus não está morto. Deus não está morto. Nós sabemos que Deus não está morto, mas muitas vezes nós estamos mortos por dentro, porque é tanta coisa ruim acontecendo nesse mundo, é tanta maldade, tanta tragédia acontecendo neste mundo. Muitas vezes nós não temos mais tempo para nada, vivemos ocupados, nós vivemos cansados, nós já não sentimos mais a presença de Deus como antes, nós já não mais adoramos a Deus como nós adorávamos antes. Mas chega disso, meu irmão. Deus está aqui nessa tarde para fazer com que viva todos os que estão mortos. Cristo Jesus nos deu liberdade. Sinta a esperança crescendo dentro de você. Adore a Cristo Jesus. Ele faz com que as trevas fujam. Em Apocalipse fala que Cristo Jesus, Ele é o leão da tribo de Judá, raiz de Davi. Ele é o único que tem o direito de abrir o livro e desatar os selos. Cristo Jesus, o leão da tribo de Judá, está aqui esta tarde, que Ele possa dar avivamento em nossas vidas. Aleluia, Deus, venha nos avivar, Senhor. O amor vai explodir e vai trazer vida aos mortos. Eu quero ver esta transformação. Aleluia! O amor vai explodir e vai trazer O quê? vida aos mortos. Eu quero ver esta transformação, vivendo em tua liberdade. Somos livres. Neste mundo eu vencerei. Meu Deus não está morto, vivo Ele está aqui dentro de mim, rugindo como um leão. Meu Deus não está morto, vivo Ele está aqui dentro de mim, rugindo como um leão. Ele ruge, Ele ruge, Ele ruge como um leão. A esperança cresce, as trevas fugirão. Minha fé está morta, eu necessito de ressurreição. Ressuscita, Deus. Vivendo em tua liberdade. Yeah. Esse mundo eu vencerei. Meu Deus não está morto, vivo Ele está aqui dentro de mim, rugindo como um leão. Meu Deus não está morto, vivo Ele está aqui dentro de mim, rugindo como um leão. Ele ruge, Ele ruge, Ele ruge como um leão. Ele ruge, Ele ruge. O céu vai rugir e o fogo cair, o chão vai tremer com o som do avivamento. O céu vai rugir e o fogo cair, o chão vai tremer com o som do avivamento. O céu vai rugir e o fogo cair, o chão vai tremer com o som do avivamento. Meu Deus não está morto, vivo Ele está
dentro de mim, rugindo como um leão. Meu Deus não está morto, vivo está aqui dentro de mim, rugindo como um leão. Meu Deus não está morto, vivo está aqui dentro de mim, rugindo como um leão. Meu Deus não está morto, vivo está aqui dentro de mim, rugindo como um leão. Ele ruge, ele ruge, ele ruge como um leão. Ele ruge, ele ruge, ele ruge como um leão. Glória a Deus, na presença de Deus a gente pula, cansa, e agora eu sou vó, eu acho que eu estou mais cansada. Há momentos que eu me pego imaginando, né, como vai ser a eternidade com Cristo, pelo que a gente vê na Bíblia, e a gente vê que isso é tão maravilhoso, mas a gente não consegue imaginar exatamente como vai ser. E isso nos deixa animados, felizes, e dá até um friozinho na barriga de imaginar quão maravilhoso será na eternidade com Cristo. Então que sejamos essa geração que busca a face do Senhor, que busca a presença do Senhor. Amém? Amém. Eu abro mão dos meus maiores sonhos. O meu desejo é te ver com os anjos. Sei que existe este lugar que o dinheiro não pode comprar. De ouro, por onde eu vou andar, a sua glória não dá pra comparar. E a igreja ao rei vai celebrar. Está tão perto esse dia, vou poder te abraçar.
geração que espera sua volta, Rei da glória. Somos a geração que busca sua face e te adora. Somos a geração do arrebatamento. Enquanto esse dia não chega, traz avivamento e traz o avivamento e traz o avivamento e traz o avivamento. O encontro do noivo com a igreja será tão lindo, aleluia. E ali nós o adoraremos, será tão lindo, aleluia. O encontro do noivo com a igreja será tão lindo, aleluia. E ali nós o adoraremos, será tão lindo, aleluia. O encontro do noivo com a igreja será tão lindo, aleluia. E ali nós o adoraremos, será tão lindo, aleluia. O encontro do noivo com a igreja será tão lindo, aleluia. E ali nós o adoraremos, será tão lindo, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Meus irmãos, curvem as tuas frontes por um instante. Santo e poderoso Deus, louvado é o teu nome para todo sempre. Tu és digno de ser adorado, de ser exaltado. Estamos aqui, Senhor, para te render glórias. Graças te damos por esta oportunidade. Senhor, que nesta tarde eu seja apenas um instrumento para falar da tua palavra a todos que me escutam. Que a tua igreja possa ser edificada neste momento e que acima de tudo o teu nome possa ser exaltado. Este é meu pedido nesta tarde, Senhor, em o nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Uma boa tarde, a paz do Senhor para todos. É um motivo de muito prazer e uma honra muito grande estar mais uma vez aqui, com a responsabilidade de expor a palavra de Deus. Antes de eu começar propriamente
a expor a palavra do Senhor, eu gostaria de agradecer aqui de púlpito pelas orações direcionadas à minha família em um dos últimos cultos, principalmente em prol da minha filha Antonella, que no último mês e no começo deste mês acabou enfrentando situações adversas de saúde, e isso nos causa muita preocupação, né? Como pais, obviamente, acho que isso traz preocupação para qualquer pai, acredito eu. No entanto, o Senhor mais uma vez foi engrandecido por ter manifestado a cura, né, para a nossa filha. Afinal de contas, nós cremos que o Senhor é o Senhor, o Jeová Rafá, que é o Senhor que cura, não é verdade? Ele é o Jeová Jirê, é o Senhor que provê. Não temos dúvidas de que Ele foi responsável por isso mais uma vez. Ele com certeza sabe cuidar muito melhor dos nossos filhos do que nós mesmos, né? Ele deixa essa responsabilidade para nós pais, mas acima de tudo Ele é um pai muito melhor do que nós. E falando em paternidade, ser pai e mãe também, tá? Toda vez que eu falar pai aqui, as mães podem se incluir também. Não é uma tarefa muito simples. Começa que no momento que descobrimos que seremos pais, nós já temos uma tarefa que para muitos é motivo talvez ali de reflexão, de dúvidas e até de debates, que é a escolha do nome do bebê. Quanto tempo aí os pais levaram para escolher o nome do bebê? Eu conheço casos em que o nome da criança só foi definido na hora lá do cartório, né? Ou mudado na hora do cartório, né, Vanessa? Ou então depois de alguns dias apenas que saiu o nome do bebê. É o caso do meu irmão mais novo. É bem verdade que tem pais que já sabem o nome do bebê, né, desde que é criança, né? É o caso da minha sogra, já sabia o nome dos filhos desde que era criança. Ou então aqueles pais que têm um pragmatismo, né, invejável. É o caso dos meus pais, escolheram João, Pedro e Lucas, né? Já pegaram ali, abriram a Bíblia, deixa eu ver, João, Pedro, é isso aqui. Outros talvez se inspiram, né, no personagem que está em alta, em uma novela, em um filme, ou então em alguma pessoa famosa, né? Tem esses nomes que saem de tempos em tempos. O fato é que o nosso nome, querendo ou não, gostando dele ou não, sendo um nome simples ou um nome um pouco mais complexo, ele carrega, além de um significado, ele carrega elementos que estão associados à própria pessoa. Nomes carregam sentimentos, carregam impressões. Existem alguns nomes que são marcantes para algumas pessoas. Por exemplo, toda vez que eu escuto o nome de 8 letras, Patrícia, o coração já dá uma acelerada, né? O coração já começa a palpitar ali, vem à mente a imagem da minha esposa. E se vier acompanhado da frase, está te chamando, aí que o coração acelera mesmo, né? Aí... Enfim, pode até ser que por conta de um nome, pessoas tenham sido impedidas até de se relacionarem. A gente conhece aí, né, o caso dos Montecchios e dos Capuletos, né? Romeu e Julieta são os sobrenomes deles, né? Aqui no Brasil, talvez você consiga fazer uma associação melhor quando você escuta o nome Mezenga e Berdinazzi, né? Quem acompanhou essa época aí, eu acho que entende um pouco, né, disso também, né? O que um nome pode fazer? Pode impedir pessoas de se relacionarem, não é verdade? Portanto, nomes importam. E também vemos que nomes são importantes para Deus, a ponto dele revelar o seu nome
e anunciar que este nome merece respeito. É o que podemos ver no terceiro mandamento e é o que nós vamos falar, dando continuidade à nossa série de mensagens hoje. Respeite. O nosso texto está lá em Êxodo 20, versículo 7. Diz assim: não tome o nome do Senhor, seu Deus, em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Aqui nós vemos, se pegarmos desde o primeiro mandamento, a gente vê que o primeiro mandamento ele fala sobre a adoração a deuses falsos. Algo muito importante, porque nós precisamos saber realmente qual é o Deus verdadeiro para que nós o adoremos. O segundo mandamento, ele fala sobre a adoração a Deus de uma maneira errada. Um Deus invisível, ele tem o direito de determinar como deve se tornar visível, ou como não deve se tornar visível. Já o terceiro mandamento, se nós formos honestos, né? Parece que ele está até numa categoria inferior aos dois primeiros, não é verdade? Ele pode soar mais como um lembrete, né? Do que propriamente um princípio que foi estabelecido ali por Deus. Olha, cuidado com o que você fala. Pode soar mais ou menos assim, se a gente fizer uma leitura rápida, superficial, pode soar mais ou menos assim: olha, cuidado com o que você fala, meça as suas palavras para falar de Deus. Um conselho para você, fica atento com o que você anda dizendo. Se a gente faz uma leitura mais rápida, a gente pode cair nesse engano. Mas, ao nos aprofundarmos um pouco mais neste mandamento, nós percebemos que ele traz implicações muito mais pertinentes e profundas. Começamos pelo fato de que todos nós recebemos um nome, que foi dado pelos nossos pais, ou então por algum tio. Alguém nos deu um nome, não é verdade? Alguém deu um nome para você. No caso de Deus, ninguém jamais deu-lhe um nome. Deus é quem revela o seu nome. É Ele mesmo quem diz quem Ele é. E isso é um sinal claro de autoridade. O nome dele vem antes de todos os nomes. Por isso mesmo que nós já entramos no primeiro ponto da nossa mensagem hoje. Que nós devemos respeitar a Deus considerando a sua condição de superioridade. Vocês podem repetir para mim? Vamos lá? No 3, 1, 2, 3. Devemos respeitar a Deus, considerando a sua condição de superioridade. Amém. Acho que um ano, né, pastor? Já andando com o senhor, já está trazendo efeitos. Nós vemos então aqui que no terceiro mandamento, diferentemente dos dois primeiros, Deus se refere a si mesmo na terceira pessoa. E ele faz isso para chamar a atenção para o seu nome, que em hebraico é um tetragrama. São 4 letras que soam, né? A gente acredita, né, que soa parecido com Yahvé, tá? Que está relacionado com o verbo ser no hebraico, que é eu sou o que sou. É aquele que é. A gente vê isso na história de Moisés também, quando ele se apresenta a Moisés. Com o tempo a gente foi, digamos, adotando outros nomes para Deus. A gente vê também na Bíblia falando Elohim, falando sobre Deus. E aqui a gente utiliza mais a palavra Senhor. A tradução que nós enxergamos na Bíblia, nós encontramos na Bíblia é Senhor.
Ou então Adonai, meu Senhor. Portanto, para nós ocidentais, um nome, ele pode soar muitas vezes mais como um rótulo. Apenas um rótulo. Algo que temos, não o que somos. A gente tem um nome, a gente não é um nome. A gente pensa assim. Mas, para os hebreus e muitos povos daquela época, um nome de uma pessoa, ela era inseparável da própria pessoa. Ele expressa a identidade interna de uma pessoa. E nós podemos perceber isso ao longo de toda a Bíblia. Pessoas que tiveram nomes e o significado do nome tem todo a ver com a história daquela pessoa. A gente vê isso ao longo de toda a Bíblia. Então, quando nós usamos o nome de Deus, nós estamos nos referindo à essência de seu ser divino. Só para um efeito de comparação aqui, se eu falar para vocês assim, nossa, eu estou vendo muitos rostos novos aqui hoje. É lógico que você, na sua mente, você não vai entender que eu estou falando apenas de um rosto, certo? Cabeças flutuantes aqui. Você vai entender que eu estou falando de pessoas como um todo, não é verdade? O nome disso é sinédo, que é quando a gente troca a parte pelo todo. É quando uma parte representa o todo. Da mesma forma, o nome de Deus representa toda a sua identidade. Considerando isso, então, nós percebemos que o terceiro mandamento não está simplesmente dizendo que nós não devemos mencionar ou então ostentar o nome de Deus de uma maneira vã, de uma maneira inútil, de uma maneira pecaminosa. Ele está dizendo que nós não devemos, entre aspas, manchar a essência de Deus, a sua pessoa. De que maneira o terceiro mandamento poderia ser violado, então? O povo do Antigo Testamento, eles entendiam basicamente de 3 formas que eles poderiam violar esse terceiro mandamento: feitiçaria, falsa profecia e juramentos falsos. A feitiçaria está relacionada a algo que é oculto. Naquela época, algumas pessoas invocavam o nome de seus deuses para realizar curas, para prever o futuro, para obter vitórias em guerras. E isso é uma forma de querer obter controle sobre um Deus. A gente vê isso lá, por exemplo, dos profetas de Baal. A gente vê que eles tentavam acessar poderes espirituais em benefício próprio, por meio de rituais, por meio de exibições. Tentar fazer isso com o Senhor era uma forma de tomar o seu nome em vão. A segunda forma era profetizando falsamente. Os profetas, eles falavam em nome do Senhor. Portanto, se alguém chegasse dizendo assim diz o Senhor, mas não carregasse uma mensagem que Deus ordenara, essa pessoa então estaria mentindo. Ela estaria abusando do nome de Deus. E as consequências disso são muito sérias. A gente vê lá em Jeremias 14, nos versos 14 e 15, falando assim, ó: e o Senhor respondeu: esses profetas profetizam mentiras em meu nome. Nunca os enviei, nem lhes dei ordem, nem lhes falei. Eles estão profetizando para vocês visões falsas, adivinhações inúteis e engano que procede do seu íntimo. Portanto, assim diz o Senhor a respeito dos profetas, que profetizando em meu nome, sem que eu os tenha mandado, dizem que não haverá guerra nem fome nesta terra. Esses profetas serão consumidos pela guerra e pela fome. Só para a gente ter uma noção um pouco aqui do quão perigoso é tomar o nome do Senhor em vão. O terceiro mau uso comum aqui do nome de Deus era fazer falsos juramentos. Então, assim, uma pessoa que quisesse convencer os outros de que estava dizendo a verdade, ele falava algo mais ou menos assim: tão certo como vive o Senhor. As pessoas costumavam dizer algo parecido com isso para provar que o que elas estavam dizendo era verdadeiro.
No fundo, elas estavam chamando Deus como sua testemunha. O problema ocorria quando as pessoas faziam um juramento em nome de Deus e depois diziam uma mentira. Então isso era tomar o nome do Senhor em vão. Lá em Levítico 19, 12, a gente vê falando sobre isso. Não façam juramentos falsos pelo meu nome, pois vocês estariam profanando o nome do seu Deus. Eu sou o Senhor. Quando nós tentamos então usar o nome do Senhor em nosso benefício, nós estamos tomando o nome do Senhor em vão. Isso nos leva para o nosso segundo ponto hoje, que nós devemos respeitar a Deus considerando as nossas fraquezas. Você pode repetir comigo? No 3. 1, 2, 3. Devemos respeitar a Deus considerando as nossas fraquezas. A segunda parte do mandamento, ele fala: porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. A razão pela qual Deus nos condenará é que o mau uso do seu nome é um pecado muito grande. É um ataque direto à sua honra, é um ataque direto à glória de Deus. E qualquer um que lance esse tipo de ataque merece ser condenado, porque Deus é um Deus justo. Em Êxodo 33, nós vemos um relato muito interessante a respeito disso, que nos ajuda a entender um pouco mais sobre o nome do Senhor. Diz assim, Êxodo 33, do 18 ao 20. Então Moisés disse: peço que me mostres a tua glória. O Senhor respondeu: farei passar toda a minha bondade diante de você e lhe proclamarei o nome do Senhor. O modo de ver a glória do Senhor aqui é ouvindo o seu nome. Deus, ele se manifesta ao falar o seu nome. Se nós continuarmos aqui o texto, nós veremos que respeitar o nome do Senhor nos faz considerar a nossa própria fraqueza. Olha só o que diz na continuidade do texto: terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. E acrescentou: você não poderá ver a minha face, porque ninguém verá a minha face e viverá. Vocês estão entendendo como o nome do Senhor está relacionado diretamente à pessoa do Senhor? O nome do Senhor, ele é santo. Ao mesmo tempo que ele é tão sublime e gracioso, que ele nos permite ainda assim conhecê-lo. De novo, então, o nome dele está inerentemente ligado ao seu ser. Eu vou tentar fazer uma analogia aqui. Pensa no seguinte: imagina que você abre um restaurante e você coloca o nome nesse restaurante de McDonald's. Só para deixar bem claro, isso não é uma propaganda, tá? Eu não estou recebendo nada por isso, é só para facilitar o raciocínio, tá bom? Então imagina que você coloca o nome McDonald's. Você utiliza a mesma identidade visual, os mesmos nomes dos produtos, tudo ali, ó. Você vê, bate o olho lá, tá? O que acontece? O que estamos dispostos a usá-lo segundo as suas instruções? É ele quem dita, não nós mesmos. O uso não autorizado do seu nome, ou seja, falar o nome do Senhor em vão, ele pode render sérias penalidades, se nós não seguirmos os parâmetros que ele estabelece. O nosso nome não é algo distante do nosso ser, como eu já disse, ele nos marca, ele nos identifica.
Ninguém gosta de ter o seu nome ridicularizado. Ninguém gosta de ter o seu nome distorcido ou o teu nome ser motivo de chacota. Talvez você tenha até um apelido engraçado por conta do teu nome, não é verdade? Talvez um trocadilho ali por causa do seu nome, né? Mas o uso irreverente do nome de Deus é uma coisa totalmente diferente. Em toda a Escritura, o nome do Senhor ele é exaltado com os mais elevados termos possíveis. Lá em Salmo a gente encontra diversas citações ao nome do Senhor. Ó Senhor, nosso Senhor, quão majestoso é teu nome em toda a terra. Salmo 8, verso 1. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Salmo 29, verso 2. A primeira petição do Pai Nosso é: santificado seja teu nome. Os apóstolos proclamavam que não há nenhum outro nome sob o céu dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Paulo assegurou aos romanos que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. A Bíblia não quer que esqueçamos a importância santa do nome divino. Isso tudo nos traz de volta ao mandamento. Como então podemos obedecer ao mandamento em nossa própria vida? Como que eu posso fazer isso no meu dia a dia? Nós precisamos considerar então 3 pontos aqui. Nós violamos o terceiro mandamento quando nos apropriamos do nome de Deus em prol do que? Primeiro, do que é falso. Sempre que nós associamos o nome de Deus a mentiras, a uma meia-verdade, adoro esse termo, meia-verdade, ou propósitos nocivos, nós estamos quebrando o terceiro mandamento. Portanto, nós devemos ter muita cautela quando nós formos falar que, por exemplo, a nossa visão política está alinhada com Deus. O mesmo pode ser dito em relação ao ambiente de igreja. Frases como: Deus me disse isso, ou Deus deseja que você faça isso, podem trazer um efeito devastador em muitas vidas, se realmente não forem palavras de Deus. A gente está tomando o nome do Senhor aqui em vão. Estamos nos apropriando do nome de Deus em prol de algo que é falso. Nós violamos o terceiro mandamento também quando nos apropriamos do nome de Deus em prol do que, número 2, é fútil. Do que é fútil. Quando nós usamos o nome do Senhor de maneira imprudente. Isso acontece, vamos confessar nossos pecados, né, irmãos? Isso acontece muitas vezes quando a gente está orando. Você já parou uma vez assim na sua oração e você já falou: o que é que eu estou falando aqui? Você se perdeu na sua oração. Você já nem sabe mais o que você está falando ali. Usar palavras vazias pode ser um indício de que nós estamos usando o nome do Senhor em vão. Orações do tipo: querido Deus, apenas viemos a Ti, Deus. Senhor, és incrível, Pai, morreste na cruz. Senhor, não podemos fazer nada senão amar-te, louvar-te, por encher nosso coração, Espírito Santo. Parece que não tem uma sequência lógica ali. Parece que nós estamos usando o nome do Senhor apenas como uma pausa, como uma vírgula, né? A pausa. Vírgula significa pausa. Significa uma respiração ali, né? Então, Senhor, Senhor, Senhor. Não tem ali o devido cuidado, a devida cautela para a gente entender o que realmente estamos falando. Isso acontece algumas vezes, irmãos. Mas eu acho que nós podemos ser mais cuidadosos quanto a isso. Outra forma que nós temos de usar o nome do Senhor de forma imprudente é para praguejar, né? Ou utilizar em xingamentos. Vamos colocar de maneira um pouco mais clara aqui. E o Deus do universo, Ele não deve ter o seu nome banalizado com uma expressão de choque, uma expressão de indignação, uma expressão de raiva.
O nome do Senhor é santo, como a gente já falou. E o mesmo pode ser dito em relação a uma abordagem mais jocosa, uma abordagem mais irreverente ao nome do Senhor. Eu creio que o humor é algo muito importante para o ser humano. E pode parecer até exagero, mas usar o nome do Senhor como forma de piada, como forma de zombaria, pode ser um descuido ali muito grande. O nome do Senhor é santo. E finalmente, se podemos quebrar o terceiro mandamento com o que é falso ou com o que é fútil, também podemos violar o mandamento quando nós não somos autênticos. Pensa em nossa atitude na adoração. É verdade que todos nós, seres humanos, nós nos distraímos muitas vezes. No meio da adoração, no meio de um louvor. Isso sempre tende a acontecer. Mas isso não significa que nós não devamos ter o cuidado de realmente pensar sobre as palavras que nós estamos cantando, sobre as palavras que nós estamos orando. Precisamos ter bastante cuidado. Quantos políticos, por exemplo, quantos artistas, quantos famosos, muitas vezes utilizam termos, que são ouvidos principalmente em ambiente de igreja. Por exemplo, Deus te abençoe, Deus abençoe essa nação, ou eu sou uma pessoa de Jesus. Mas que no fundo você olha ali, ele está sendo tão autêntico quanto uma nota de R$3, não é verdade? Não estão querendo dizer realmente aquilo que eles estão dizendo. Eles só estão querendo dizer aquilo para obter um reconhecimento, para ter uma admiração do público, por parte das outras pessoas. Eles não estão sendo autênticos ali. E se nós somos chamados pelo santo nome de Deus, nós não devemos manchar esse nome vivendo como se nossa conduta não dissesse respeito a Ele nem a sua glória. Nós carregamos o nome de Deus. A menção ao nome do Senhor Jesus nos faz lembrar de um relato bíblico muito interessante, que está totalmente relacionado a essa violação do terceiro mandamento. Está lá em Atos 19. Acompanha comigo. Atos 19, verso 13 até o 20. Em Atos 19, do 13 ao 20, fala assim, E alguns judeus, exorcistas ambulantes, tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre pessoas possuídas de espíritos malignos, dizendo, ordeno que saiam pelo poder de Jesus, a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhes respondeu, conheço Jesus e sei quem é Paulo, mas vocês, quem são? E o possuído do espírito maligno saltou sobre eles, dominando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles, que nus e feridos fugiram daquela casa. Esse é um relato muito peculiar, muito interessante aqui. A gente não tem muito tempo para analisar todo esse texto, mas basicamente, os 7 filhos ali de Seva, eles estavam abusando do nome de Deus para realizar truques de mágica. Para eles terem alguma vantagem, de alguma maneira, para eles ficarem reconhecidos, para eles levarem alguma vantagem de alguma maneira. O mais curioso é o que acontece a seguir. Olha só, continuando o texto. Esse fato chegou ao conhecimento de todos os moradores de Éfeso, tanto judeus como gregos. Veio temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Também muitos dos que haviam praticado magia, reunindo seus livros, os queimaram diante de todos. Calculado o valor dos livros, verificaram que chegava a 50 mil denários. Muito dinheiro. A gente vê aqui então que Deus está preservando o seu nome. A honra ao seu nome aqui. Toda essa história faz com que a sua reputação aumentasse, fez com que a sua reputação aumentasse
diante daquelas pessoas, daquela região. E a história ela termina com um relato poderoso. No verso 20 fala: assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Quando o nome de Deus ele é honrado, o seu reino cresce. Como nós podemos ver aqui nessa história, existe claramente uma conexão entre honrar o nome de Deus e espalhar o evangelho. Quando o nome de Jesus ele é exaltado, quando o nome de Jesus ele é levantado, as pessoas vêm até ele por sua salvação. Por isso que observar o terceiro mandamento é duplamente importante. Nós devemos honra a um Deus que é santo. E como cristãos, como portadores do nome de Cristo, nós temos que ter a consciência de que isso impacta na pregação do evangelho. Visto que sempre ostentamos o nome de Cristo, Deus ele tem um interesse pessoal no nosso progresso espiritual. A nossa reputação reflete a reputação dele. Por isso que o nosso objetivo deve ser sempre de honrar o nome dele. É claro que nós sofremos tentações para desonrar o nome do Senhor. Mas Deus disse que se confessarmos os nossos pecados, ele nos perdoará. Eu quero te convidar a ficar de pé neste momento. Nós vemos pelo relato que muitas pessoas continuarão a usar o nome do Senhor em vão. Até o dia do juízo. Jesus disse sobre isso. Lá em Mateus 7, ele falou assim: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. A gente vê que muitas pessoas usaram o nome do Senhor em vão. O nome dele estava em seus lábios, mas não estavam em seus corações. Uma outra coisa também acontecerá no juízo final. O nome de Jesus Cristo ele será verdadeiramente louvado. A Bíblia nos diz que Jesus ele obedeceu a Deus até a morte de cruz. Ele pagou por todas as nossas violações da lei de Deus. E lá em Filipenses 2, versos 9 a 11, fala assim: por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Está vindo esse dia que que Jesus será revelado como Senhor, e todos lhe darão a sua glória, que seu nome divino merece. Se esta é a honra que Jesus receberá no fim da história, esta é a honra que nós também devemos conceder a Ele agora, que nós devemos dar a Ele agora. Não tome o nome do Senhor em vão. Honre ao nome do Senhor. Renda louvores ao nome do Senhor. O Senhor merece ser adorado, o Senhor merece ser exaltado. O Senhor é o Deus, é o Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Eu queria te convidar neste momento, irmão, para que você rendesse a sua adoração ao nome do Senhor. Ele é digno de ser adorado, de ser exaltado. Ore juntamente comigo. Exalte o nome do Senhor. Santo e poderoso Deus, Tu és maravilhoso. O Seu nome é sobre todo nome. O Seu nome é maior do que qualquer nome. O Seu nome é mais forte do que qualquer nome.
O Senhor está acima de todas as autoridades, todos os domínios, todos os tronos. O teu nome está acima de tudo. Louvado seja Ele para todo sempre. Senhor, ansiamos para que o teu nome possa ser proclamado ao final de todos os tempos, que o Senhor seja reconhecido como Senhor, que todo joelho se dobre, que toda língua confesse que só o Senhor é Deus. Que possamos, ó Deus, no final dos dias, render a honra e o louvor que o teu nome merece. Nos ajuda, Senhor, na nossa fraqueza, na nossa tentação, que possamos nos lembrar de como o teu nome, ele é santo, como o teu nome é superior, Senhor, a qualquer outro nome. Nos ajuda, Senhor, a respeitar o teu nome como nós devemos, como é devido. Louvado e engrandecido seja teu nome, Jesus, para todo sempre. Amém. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Sempre, amém.
Deus, Ele é poderoso, Ele é tremendo, Ele é grandioso. Vamos declarar mais uma vez: Yahvé Rafá, o Deus que cura, um Deus que transforma, um Deus todo-poderoso. Jeová Jireh, o Deus que provê. Aleluia, Senhor Deus. Você pode aplaudir e glorificar a Jesus, Todo-Poderoso. Aleluia, Deus. Aleluia. Glórias ao nosso Deus. Nós vamos estar neste momento orando e falando novamente a Deus. Neste momento eu vou estar orando pela sua vida financeira. Talvez isso tenha te deixado ansioso, depressivo, com crise de ansiedade, mas saiba que Deus é o Deus Jireh, é aquele que provê. Que nós sejamos fiéis para com Deus, nos dízimos, nas ofertas. Aí nós possamos fazer uma prova dele. Deus, Ele provê sobre o lar de cada um de nós. Não permita que o desespero venha tomar conta da sua vida, mas entregue todas as suas necessidades nos braços de Deus. Feche os seus olhos neste momento, vamos estar orando a Ele. Ó Adonai, santo és tu, Senhor. Respeitosamente nós nos elevamos a Ti em oração. Senhor, neste momento eu clamo pela Tua congregação. Ajuda-nos, ó Pai, nas nossas dificuldades. O Senhor é um Deus que provê. Tem tantas pessoas, Senhor, desempregadas, desesperadas, mas nós sabemos que o Senhor toma conta de todas as coisas. Ó Pai, abençoe de forma grandiosa a vida financeira da Tua congregação, não para que nós possamos aparecer, mas para que o Teu nome seja glorificado através deste aspecto das nossas vidas. Senhor Jesus, que nós possamos Te honrar com os nossos dízimos, com as nossas ofertas, sabendo que o Senhor provê todas as coisas em nossas vidas. Nós confiamos somente em Ti, Senhor. Nós não confiamos no atual cenário
econômico. Nós sabemos que o Senhor toma conta das nossas famílias. É o Senhor quem abre as comportas dos céus e derrama a bênção sem medida sobre a tua congregação. Abra portas de emprego, ajuda-nos a administrarmos tudo aquilo que é teu, mas que está em nossa posse. É o que eu te peço, um nome santo e poderoso de Cristo Jesus, e te agradeço. Amém, Senhor Deus, amém. Permaneça de pé. Na sua poltrona tem um envelope para dízimo, um envelope para oferta. Tem também os nossos dados bancários, é o mesmo que está aparecendo na tela. Caso você faça a contribuição de maneira virtual, envie o comprovante para o número de WhatsApp que está na tela ou no adesivo aí da sua poltrona. A congregação tem a oportunidade para dizimar e para ofertar. O inimigo tenta laços e embaraços pra me envergonhar, mas não vai, porque eu não estou sozinho nesta guerra. Está comigo o braço forte do Senhor, aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, da estéril faz mãe de filhos, é o mesmo que brada do alto, não temas, sou contigo. Deus já tem o caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. O inimigo tenta laços e embaraços pra me envergonhar, mas não vai, não, porque eu não estou sozinho nessa guerra. Está comigo o braço forte do Senhor, aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, da estéril faz mãe de filhos, é o mesmo que brada do alto, não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. É um Deus que derruba as muralhas, da estéril faz mães de filhos,
chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Leão da tribo de Judá, Rei dos reis, reina para sempre. Leão da tribo de Judá, Rei dos reis, reina para sempre. Leão da tribo de Judá, Rei dos reis, reina para sempre. Leão da tribo de Judá, Rei dos reis, reina para sempre. Reina para sempre. Reina para sempre. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Porque o nome do Senhor é tão diferente de qualquer outro nome. Não trata-se de uma mágica. Não é a nomenclatura Deus que vai modificar o que está acontecendo na nossa história. Como disse muito bem o Pedro pregando, a ideia do nome na Bíblia está diretamente ligada à pessoa. Não à toa a Bíblia diz que o nome de Jesus tem poder, não por causa do termo Jesus, mas por ele ser poderoso em si mesmo. De modo que quando Moisés foi comissionado para representar o Senhor diante do povo de Israel, quando este era escravizado no Egito, Moisés perguntou ao Senhor: quando eles me perguntarem o teu nome, o que eu vou dizer? Quando eles perguntarem qual foi o Deus que me enviou, o que é que eu digo a eles? A resposta do Senhor foi objetiva e simples: Moisés, diga ao povo que o eu sou enviou a você. Deus não precisa necessariamente de palavras para ser definido. Precisamos compreender a sua essência, a sua natureza, o seu caráter, de modo que isso nos faz respeitá-lo como pessoa, respeitar os seus desígnios, porque nós somos frágeis, mortais, pecadores. Ele é forte, imortal e perfeito. Deus é superior. Deus é infinitamente mais do que possamos imaginar ou dizer. Isso precisa trazer ao nosso coração uma sensação de paz. Não controlamos tudo o que acontece, mas aquele que está acima de tudo e todos nos controla e controla todas as coisas, de modo que o nosso futuro tem a garantia de paz e esperança, porque é o Deus Todo-Poderoso que diz: não tome o meu nome em vão, que nos garante. Você crê nisso? Se você acredita, você desfruta dessa verdade, você ouve essa verdade, você se acalma nessa verdade, você glorifica a Deus nessa verdade. Deus é aquele que controla o nosso amanhã, é aquele que garante o nosso futuro. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas
muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Deus já tem um caminho aberto pelas águas. Faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, da estéril faz mãe de filhos, é o mesmo que brada do alto, não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas. Faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Glória a Deus. Quero convidar você a orar comigo. Vamos orar pelas nossas demandas, acreditando que o Senhor, que é soberano, que está acima de todas as coisas, Ele ouve as nossas orações. Você de casa também fazer o mesmo. Contar para Deus quais são os seus medos, seus temores. Falar para Deus onde está doendo. Você aqui que está comigo pode fazer o mesmo. Vamos fazer um clamor. Tem muita gente que participa de um culto como esse e até entende que tem que adorar a Deus independentemente das circunstâncias, mas está passando por momentos difíceis. Tem um casal que participa de um pequeno grupo com a gente, por exemplo, Guilherme e a Karine, lá do PG Caçapava, que se organizou para estar aqui conosco, mas foi surpreendido pelo infarto do pai do Guilherme, João Batista. A gente vai orar por esse casal que planejou estar aqui. Temos a Sara, que por esses dias passou por uma cirurgia, já está melhor, mas certamente estaria com a gente aqui, se não tivesse sendo submetida a esse procedimento médico. Assim como eu citei esses nomes, tem outros. Teve gente na live que pediu oração. Teve o irmão Wellington, pediu oração na live. Outros talvez estejam pedindo agora. Estão pedindo agora que os irmãos orem pelas suas necessidades. Nós vamos conversar com Deus. Vamos colocar em prática a nossa fé. Feche seus olhos, me acompanhe, ore comigo. Bendito seja o teu nome, ó Deus. Nós respeitamos o Senhor na sua natureza, na maneira como o Senhor é pronunciado, porque acreditamos que ninguém será tomado por inocente, se não respeitar o teu nome, não respeitar o teu caráter, não respeitar a tua essência. Não queremos incorrer nesse pecado. Por isso que antes de mais nada, reconhecemos que ao Senhor pertence a decisão final do que vai acontecer conosco. Quem somos nós? Quem somos nós para nos revoltarmos com alguma coisa? Quem somos nós para exigir que o Senhor faça algo? Meu Deus, somos réis mortais, somos finitos, somos imperfeitos, somos pecadores. E se estamos aqui, meu Deus, é por causa da tua maravilhosa graça, o teu favor imerecido, que nos comprou, que nos tirou das trevas e nos colocou na tua maravilhosa luz. Te louvamos, te agradecemos. Se parecer bem aos teus olhos, segundo a tua rica compaixão, olha para nós, ó Deus, com piedade. Olha para as nossas fraquezas, olha para as nossas dores,
Olha para as nossas crises, Senhor, e venha sobre nós segundo o teu favor, segundo o teu poder, não por conta do nosso mérito, não por conta daquilo que merecemos, mas por conta da tua bondosa vontade. Acreditamos que o Senhor é generoso, acreditamos que o Senhor quer nos abençoar. Por favor, meu Deus, suplicamos a tua compreensão e a tua misericórdia. Abençoa, meu Deus, tantas e tantas pessoas que estão sendo citadas: o Guilherme, a Karine, o João Batista, a Sara, o Wellington e tantos outros que nesse momento verbalizam o que estão passando, e nós confiamos no Senhor. Nós acreditamos que se o Senhor determinar uma palavra de vitória, seremos mais do que vencedores. Colocamos em tuas mãos, ó Deus, a nossa confiança. Descansamos no Senhor, porque acreditamos que o melhor de tua parte está por vir e vai acontecer. Louvado seja teu nome, ó Deus. O Espírito de Deus aquieta o nosso coração, apazigua, meu Deus, as turbulências da nossa alma, que nós sejamos tomados por uma sensação de segurança, acreditando que o Senhor está cuidando de tudo, que o Senhor é forte, é poderoso e cuida de nós. Em nome de Jesus Cristo, nós louvamos o teu nome, meu Deus, e já te agradecemos. Louvado seja teu nome para sempre. Glória a Jesus Cristo, glória a Deus, aleluias. Glória a Deus. Bendito seja o nome de Jesus. Você está aqui comigo, se assentem por gentileza. Obrigado, ministério. Eu quero, antes de prosseguir com os irmãos do ambiente presencial, me despedir, pessoal de casa, agradecer pela companhia. Eu sempre reproduzo que os nossos cultos são híbridos. Desde a pandemia para cá, a gente passou a ser uma igreja híbrida. E do ponto de vista, inclusive, estatístico, temos membros que moram em outras cidades, em outros estados, que não podem estar com a gente aqui, até estaria, se fosse possível, mas se mantêm fiéis. Fiéis na frequência, fiéis na contribuição financeira. E eu agradeço você de casa. Se você está nos assistindo pela primeira vez, volte mais vezes. Promessa Taubaté é uma família que sempre tem espaço para mais um. Semana que vem, nesse mesmo horário, a gente vai encerrar a série intitulada Fica a Dica, baseada em alguns mandamentos da lei de Deus, os mandamentos verticais, do 1º ao 4º, segundo o Êxodo 20. E a gente vai abordar o tema descanse, nos baseando no 4º mandamento da lei de Deus. Mas semana que vem. Muito obrigado, você de casa. Até a próxima, se o Senhor assim nos